bem-vindos a mais um LepoCast. Bem-vindos a mais um LepoCast, o podcast do Vicente Leporassi. E hoje estamos aqui sobre um assunto bem específico, no caso, que é a formatura do terceirão desse ano. Estamos aqui com duas participantes do terceirão e da formatura. A Ana Rafaela e a Maria Isabelle. Se apresentem, sejam educadas. Oi, eu sou a Ana Rafaela, tenho 17 anos e estamos aí no terceiro ano, um pouco à frente da formatura. Eu sou a Maria Isabelle, tenho 16 anos, estou no terceiro ano também e a gente tá tomando um pouquinho de conta daqui e dali da formatura. Isso mesmo, cara, parabéns. E como vocês já se apresentaram, a gente sempre tem essas perguntas, então fale mais sobre vocês, da vida. Pode começar por você. Pode começar, Rafaela, vai. Eu estudo de manhã, estou fazendo cursinho à noite, tenho como objetivo aí até então passar em medicina e basicamente isso, minha rotina diária é estudar o dia inteiro. Eu também faço cursinho no Alfa à noite com a Ana, mas eu não quero passar em medicina e eu pretendo fazer fisioterapia. São duas boas faculdades, medicina, fisioterapia, principalmente no Brasil, são faculdades bem valorizadas. E você quer fazer o quê? Eu sou o único diferente, eu quero seguir pra música, cara. Nossa, música é uma paixão pra mim. Não é teologia não, cara. Pode ser os dois. Eu conheço pessoa que fez duas faculdades, tanto uma principal e a outra como teologia. Alguém tem paciência pra fazer duas faculdades e dinheiro. É porque a teologia ela é mais um estudo pra você ficar sabendo sobre o que aconteceu. A música não, a música você pode seguir uma carreira na música, mas a teologia é mais um estudo. Tem gente que segue nesses estudos, mas é mais pra você ficar sabendo. Agora, talvez. Porque Bom, se eu for responder aqui a profissão que eu quero seguir, eu quero ir na área de TI, eu vou fazer análise de sistema, que eu no integrado. E o pior é que vai ser uma profissão bem valorizada no futuro. O técnico de informática. E o que eu ia comentar aqui, como alguém, vulgarmente eu, que tenho dois irmãos que fez medicina, eu falo, boa sorte nos estudos, tá? Porque uns bichinhos que estudam, eu acho que foi mais raro eu ouvir o Júnior falar, vou estudar no ensino médio do que na faculdade. Porque na faculdade, todo dia que ele tava lá em casa, ele falava, não, tem que passar um tempo estudando. Eu falo, mas gente, e aluno? Pior que no técnico de informática vai ser, como eu disse, vai ser uma profissão bem valorizada por conta das inteligências artificiais que tá surgindo, cara. Mas depende do que estamos falando como técnico de informática. Não, se porque o famoso técnico, o cara da TI é meio foda, porque às vezes tem uns que sei lá, ele trampa mais na parte física do rolê, de mexer com os componentes, aí não é tão valorizado quanto os caras que tá programando um site inteiro. Mas é da hora, cara, é massa. As profissões que vocês vão seguir, as nossas, são profissões bem... carreiras, no caso, bem massa, assim, valorizada. Temos mais perguntas? Vamos. Aqui. Como você se sente em relação a todos os processos de formatura? Todo o processo, desde o começo do ano até... Trote de... Antes até, tipo... surpresas, essas Eu coisas. acho que ansiosa, porque eu tenho muita ansiedade com tudo e aí isso me deixa mais nervosa ainda. Eu sei como que é. A ansiedade é foda mesmo. É tenso porque planejar tudo certinho, a surpresa, como é que vai ser. É tenso. Eles não sabem, mas é tenso, cara. Tentar botar ordem no barraco. É ruim porque às vezes não sai como a gente quer. Daí, a verdade. gente planeja uma coisa e não é uma pessoa só a formatura. Então, como são 18 formandos, os 18 têm que concordar com aquilo. E nem sempre a gente concorda com o que as pessoas querem, né? A gente sempre fica contra. E aí é difícil, 2 contra o resto. Verdade, tu, Ana, como você sente? É a mesma coisa, estamos seguindo praticamente desde a metade do ano passado, né? Nisso. E que a gente quer que chegue no dia e esteja tudo certo e tudo mais. Graças a Deus. Eu já tô guardando meu traje pro final do ano. Se tiver passar pra ir na formatura. E a gente sempre faz essa pergunta, só que a gente varia ela. Então, tipo, se vem ex-alunos, a gente pergunta como eles eram na escola, mas como vocês ainda são alunos por enquanto, como vocês são na escola, tanto aqui quanto no cursinho, são dedicadas ou relaxadas, faz alguma coisa. Ainda bem que não tem mais. Eu sempre me dediquei, pelo menos aqui no cursinho também, sempre tentei me dedicar ao máximo nos estudos.
Sempre fui muito tranquilo aqui. No Alfa ainda eu me surpreendi, me assustei um pouco, porque tem muita coisa que a gente acaba não vendo aqui. E. Como pode dar exemplo? Que o tempo Não, é porque, assim. tipo assim, varia entre conteúdos que geralmente não dá tempo de ser passado no ensino médio. Então, lá eles fazem uma revisão de tudo e é, tipo, tacado o conteúdo. E aqui o que o professor levaria tempo para estar explicando tudo certinho. Entendi. E tu, Maria? Não que eu não seja dedicada, mas eu nunca fui ao nível da Ana Rafaela, né? A Ana Rafaela sempre foi a cabeça e eu sempre fui a cabeça criativa da coisa, né? Mas eu me dedico também. No cursinho eu também foi uma surpresa pra mim. A Ana sempre me avisou de tudo, mas cheguei lá e às vezes era um pouco a mais do que ela falou, mas é muito legal porque no cursinho os professores te incentivam a estudar. Não que aqui não incentiva, mas lá são coisas novas que você nunca viu na vida, então você tem mais vontade de aprender. Mas é muito legal. E é isso. Pior que são coisas novas mesmo, tanto em parte de estudo, quanto no caso, tipo, convivência, né? Quando você conhece novas pessoas, novas amizades, novos professores, e você tem que aprender a conviver com aquelas pessoas. É legal, é legal. Temos outra pergunta aqui, como a gente intercala de cada um fazer uma pergunta, aí agora é com ele. Minha persona, fazer É pergunta. contigo, te vira. Nossa, te vira na lata assim. Aqui. Se fosse para escolher uma profissão na área educacional, qual seria e por quê? Educacional. Educacional, tipo, Educacional, na área tipo, escolar. Não, tipo, eu entendi, mas eu falo assim. Cara, Acho que eu nunca nem pensei. eu também não. Porque eu sempre quis ir na área da saúde. Eu sempre corri dessa parte educacional, nunca observei. Desde criança, então, na área da saúde. Pra mim, não, né? No meu caso não, mas. Pra esse lado educacional nunca passei. Normal, cara. Pior que tem pessoa que tem que ir pra esse lado educacional, tem que ter muita cabeça, velho. Cara, já me falaram que eu poderia ser professor tranquilamente. De informática, né? Não, professor no geral, só falaram assim, mano, você tem capacidade pra ser professor, do tanto que você fala. Deve ser por causa da aparência. Não, às vezes do jeito que eu falo mesmo. É que aparência igual, nem tu. E tu? Você não respondeu, mas já puxando aí pra você, já que a Ana falou que ela nunca seguiria, e tu seguiria ou não? Não, porque eu sempre quis área da saúde. E quando eu não queria saúde, eu pensava em direito, mas que hoje também nunca na vida. E moda, mas também que não tem Caraca, nada a ver moda. com educacional. Pior que... Não, a primeira pessoa que eu vejo falando, tipo, eu quero seguir na área da moda. Pior que na quarentena eu comecei a desenhar vários modelos de roupa que eu queria ser estilista. Caraca. Pior que já falaram pra mim, tipo, que eu tinha cara de advogado. E eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Temos outra aqui A que calvície batendo. Temos outra aqui que vocês já responderam, que qual carreira vocês querem seguir, por quê, mas eu já sei que a medicina, a fisioterapia, mas por que delas? Porque eu acho que vocês não disseram, se disseram, desculpa, minha mente é muito fraca. Mas não pegou na hora que você... Nós não pegamos. Começa aí, Ana Rafaela. Intercala as duas. Deixa eu pegar papel e tesoura pra ver quem vai falar primeiro. Eu, tipo, desde pequena não pensava em seguir medicina pelo fato de eu, na minha cabeça, achar ser apenas uma modinha e tudo mais. Mas com o passar do tempo eu fui me rendendo a esse coisa, tipo, devido às matérias que eu prefiro e tudo mais. Então eu acho que esse caminho que eu vou seguir mesmo. Tu. Eu sempre quis ir na área da saúde, igual eu falei, mas eu não tinha muito uma ideia do que eu queria. Eu sabia que medicina eu não queria e enfermagem também não. Aí eu fui na feira do integrado, gostei da parte de fisioterapia, comecei a pesquisar mais e vi que era isso que eu queria pra mim. Caraca. Então é a feira do integrado que mudou o teu pensamento pra seguir na área da fisioterapia. Também. Caraca. Zica demais. Temos... Eu vou fazer o completo oposto agora dessa vez. Por que você quer seguir na área da música? Porra, você ainda me pergunta, velho. Vamos lá, ó. Porque, tipo, desde 2017, velho, eu tinha vontade de seguir, assim, pegar um violão, assim, tocar. Comecei a fazer aula com a Rosângela, né? Eu acho que é Rosângela o nome dela. Rosângela, é.
Comecei a fazer aula com ela. Aí 6 meses, irmão, não gostei, velho. Também o violão também era ruinzinho. Aí eu dei uma parada, assim. Parei, fiquei uns 2 anos parado. 2019 voltei, aí fiquei, queria uma guitarra, aí não podia pegar uma guitarra porque custa muito, velho. Porque, assim, instrumento no Brasil, velho, ele é bem valorizado. Se você pega um instrumento que você quer, um instrumento de alta qualidade, vai ter que desembolsar uns 2, 5 mil reais por aí. Mas aquele instrumento mais baratinho, vamos supor, uma Memphis, que é uma marca genérica, você consegue por 800, 900 mil reais. Aí eu fiquei querendo a guitarra e tal, continuei tocando. Aí eu, esse ano, falei assim, porra, cara, tô entrando na igreja, tô indo mais. Vou conversar com a mulher lá, vou ver se eu consigo entrar pra tocar na igreja, velho. E eu consegui. Comecei a tocar na igreja desde abril e tô até hoje. Tanto que esses dias atrás ganhei um violão do povo da igreja, foi até que legal. E tá aí, cara, a música sempre foi uma paixão, tipo, eu admiro quem toca algum instrumento, eu admiro quem sabe o que tá fazendo nessa área, vamos supor, se você me pergunta alguma coisa, eu vou saber te responder dessa área. Se tu me pergunta alguma coisa, eu vou saber te responder. Se eu não saber, eu vou pesquisar. Mas agora aquelas pessoas que, tipo, você chega e pergunta, o que é isso e tal, e ela vai dar uma resposta puta genérica, não é valorizado pra mim nessa área. Então, por isso que eu quero seguir pra me aprofundar mais, nem aprender a ler escalas, essas coisas. É uma faculdade bem boa, assim, o foda mesmo dessa faculdade é que ela não é valorizada no Brasil. Você ser músico, você tem que tipo, sair pra fora, porque o Brasil ele desvaloriza muito a faculdade de música. É uma faculdade que assim é importante, mas também não é, sabe? Mas é uma profissão bem boa, assim, tipo, uma carreira legal pra você seguir, mesmo que ela seja considerada um hobby, assim, por mais que seja uma faculdade, ela é considerada um hobby. Pois, vamos supor, temos músicos aí que eles têm outras profissões, claro. Mas é legal, é legal. Temos outra pergunta aqui. Como vocês são... Como vocês já disseram que vocês são na escola, agora temos alguma pergunta aqui, uma pergunta bem legal até, pra dar mais tempo de podcast, que é, vocês têm alguma história marcante na escola? Se sim, poderia nos contar, fazer favor? Adoro o motivo do porquê existe a pergunta. É pra dar mais tempo no podcast. Nossa, não sei, velho. Já teve tantas coisas que Pode contar? aconteceram. Mas, tipo assim, em relação ao que? Coisa marcante? Qualquer coisa. Tipo, depende, sabe? Não, tipo, Qualquer coisa que marcou. uma história marcante, assim, que marcaram vocês na escola, uma coisa emocionante, uma coisa triste, alegre, legal, engraçado. Cada um foi parar na diretoria, fofoca. Eu já fui pra diretoria no pré, porque eu levava batom. Isso é normal. Uma amiga minha, e aí a gente não prestava atenção na escola, daí a gente ficava passando batom. Caraca. Mas até hoje minha mãe fala disso. Nossa. Mas nenhuma do ensino fundamental aqui em cima, do ensino médio, nenhuma? Engraçadona, assim, que aprontaram? Eu não ia falar coisa engraçada. Porque... Tipo, uma coisa que eu acho muito que marca, assim, pra mim, na minha vida, assim, da escola, assim, escolar, é quando eu tive que... Porque eu sou um ano adiantada, né? Sei. E aí só que eu não passei, assim, direto. Eu tive que fazer provas de todas as matérias pra mim conseguir provar que eu estava ao nível de estar na sala que eu estava estudando. E aí eu tive que fazer prova de português, matemática, tudo. Cada matéria é sua prova, sabe? Daí eu estudava de manhã na Grambel e à tarde eu tinha que fazer prova. E eu lembro que nessa época eu tive muito apoio das minhas amigas, porque eu tinha muito medo de não passar. Nessa mesma época meu irmão estava internado no hospital, então eu tava com a minha cabeça a mil e todo dia eu ia na escola fazer uma prova diferente. Eu acho que isso marcou muito, porque eu tinha muito medo de não conseguir passar. E eu tinha uma média, e não era 60, a média era 80. Caraca. E aí, se eu não passasse, tipo, se eu não conseguisse atingir essa média, eu voltava um ano e deixava minhas amigas indo. Então, esse era o meu maior medo, eu pegar e meu grupo ir pra frente e eu ficar pra trás, sabe? Caramba. Eu só falei nice porque eu tinha entendido que a média que ela tava tirando era 80, não que era a média que ela tinha que tirar. Porra, mano, aí é Entendi foda. ao contrário. E tu? Eu não sei, velho. Tipo,
tipo, de cabeça aqui agora, não lembrei de nada. É que, assim, quando a Dianeia pede pra gente fazer trabalhos de decorar a escola, isso marca bastante, porque eu sempre dou minha vida pra fazer os A gente negócios. faz um cenário, né? Pior que eu exatamente. lembro, velho. Teve um que vocês fizeram da Copa, não teve? De Nossa, 2018? já teve muita coisa. Claro, que a é gente antigo. E já teve fez. o do cenário Da... Dia das Mães? Não. Consciência Negra. Consciência Negra, a gente Consciência fez o Negra. cenário. E o de Outubro Amarelo. Não, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, Outubro meus De Amarelo. bexiga. Já, nossa, já eu foram. acho que inúmeros- O de setembro trabalhos. foi. Eu não sei se foi vocês que fez, o que era um que tinha uns cordãozinhos de. Acho que era uma. Não lembro se era uma bexiga, o que era. Eu lembro que tinha uma corda com um bloquinho de nota com uma mensagenzinha. O nosso era a bexiga, se estourava e tinha a mensagem dentro. Eu tenho até hoje guardado isso. Caraca. Eu tenho pendurado no espelho. Mas É eu que- acho que de tudo que a gente já passou, eu acho que esse ano, a parte da festa junina, que Não. foi a quadrilha e o Correio Elegante, eu acho que foi o mais... Nossa, pior que foi mesmo, eu adorei essa parte. Falando em festa junina e Correio Elegante, o vídeo sobre a cobertura da festa junina do Lepocast já saiu, então quem quiser assistir, a gente passando vergonha, tá lá no YouTube. Com a melhor thumbnail do mundo. Com a melhor thumbnail do YouTube e as melhores edições feitas sobre o Júnior. Inclusive entrevistamos uma das representantes do Correio Elegante do Terceirão. E até tu também. Teve uma parte lá que tu tava lá, mas foi bem legal, foi bem engraçado. E quem quiser ver, tá no YouTube. Só pesquisar lá, Lepocast, vai ser um dos primeiros vídeos que tá lá. Mas quando eu só fazendo um adendo, quando eu disse história, podia ser de vocês, podia ser alguma que vocês já presenciaram, que tipo, nossa, que grande merda. Mas Ô, na moral, falar um bagulho. Eu acho que o terceirão, pra mim, tá sendo um ano bem marcante. pior que tá mesmo. A ponto que também. literalmente, a gente tá com um moletom do terceirão. É verdade, moletom, camisa. Ah, camisa é normal, né? Mas pior que tá sendo bem marcante, assim. Agora temos. Foi o fim das nossas perguntas, né? A gente vai pra pergunta do Insta, porque agora a gente começou a adotar que todo Lepocast que a gente for fazer, a gente vai começar a postar uma caixinha de perguntas no Insta pro povo mandar a pergunta pra vocês. Mas antes, temos mais uma pergunta que eu queria fazer. Que é, como vocês sabem, o Interclasse tá chegando, é claro, tá chegando semana que vem. E temos essa pergunta pra vocês, que quais são suas expectativas pro Interclasse, quanto feminino quanto masculino? Vocês que... Eu não sei se é o último ano, mas eu tô confiando na minha sala. Só pra ser menino. Não, é verdade, eu tô apostando no vôlei. Eu acho que a gente vai bem no vôlei. O pior que o vôlei, eu também acho que a gente consegue Minha bagaçar, reação velho. até agora Eu é não medo. sei, eu não sei se é porque é o último ano, mas eu acho que independente, tipo, de ganhar ou não, eu tô com muita expectativa, assim, sabe? Porque eu acho que tudo esse ano tá muito, tipo, intenso. Por exemplo, a festa junina, eu nunca aproveitei uma festa junina tanto quanto esse ano, Tá sabe? tudo dando certo, sabe? Entendeu? Tinha tudo pra dar errado, mas no fim tá Deu- dando tudo certo. E tem tudo pra dar errado em interclasse, então vai dar tudo certo. Ah, mas os times são bons. os Da times forma são- que vai dar, São legais. entendeu? Os times do Terceirão, eles são bons, sabe? Então, temos os dois times de vôlei, temos o time de futsal masculino, que... Eu já falo, eu tenho medo Eu também. se nós vai ganhar ou não lá. Eu também, no- eu fico um pouco de medo, mas eu fico confiante, sabe? Porque eu confio nos moleques. Eu tenho medo, mas tipo, é um medo de 880. Ou a gente vai ganhar ou a gente vai perder muito feio. Esse é o medo. Não, acho que assim, a gente pode ganhar, mas ao mesmo tempo a gente pode, tipo, acabar vacilando. Mas a maior probabilidade que eu tenho pra nós é ganhar, porque a gente... Eu não tô muito confiante, mas a gente pegou, tipo, uma sala mais fraquinha, assim, mas... Aí nós vai lá e perde pra falar mais fraquinho. Então, É pra meter fogo no parque. Pô, os caras do segundo B vieram aqui falaram um monte de merda. falou pra... Ah, eles estão emocionados. Pior que aquele podcast do segundo B foi foda, viu? Falaram, tipo, a gente vai ganhar com não sei o quê. O bagulho é só não dar uma de pincher. Quando perderem, eu vou colocar o áudio deles falando lá no ginásio. O bagulho é só não dar uma de pincher. Agora vamos pra pergunta do Insta, finalmente. Comece você, porque você sempre começa a pergunta do Insta, porque você já sabe quem mandou. Primeira pergunta do nosso querido Adrian aqui que está do meu lado.
que é qual a parte que mais emociona vocês nessa caminhada até esse dia tão esperado que é a formatura? Qual o quê? Qual a parte que mais emociona vocês nessa caminhada até o dia tão esperado que é a formatura? Desde quando começou o ensino médio, que, porra, eu vou fazer a formatura e tal, nossa, eu quero muito isso e tal, sabe? A formatura sempre foi meu segundo sonho, porque meu primeiro sonho era a festa de 15 anos, que eu realizei. Mas assim, no momento, agora, toda vez que eu penso em formatura, eu não consigo pensar em algo bom. Não pela festa, mas eu penso assim, que no dia da formatura é o dia que encerra o ano letivo, assim, a escola, né? Então, toda vez que eu penso formatura, eu penso assim, nossa, o ano vai acabar, é o último ano, não tem mais, acabou. O pior é que vai encerrar também um ciclo, cara. Tudo. Encerrar bem um ciclo, assim, tipo, E aí... amizade... Não, a amizade até que prevalece, mas, tipo, metade, assim, dos colegas, eles seguem carreiras diferentes. Então, se encerra quase tudo. As amizades que você não vê, tipo, que você vê todo dia, vai dar uma baixada, assim, uma baixada de frequência, sabe? Então... Mas, é bem mas pesadinho. assim, uma coisa que eu tô ansiosa muito é pra entrada. Eu quero ver como vai ser tudo. E aquele medo de chegar lá e não tá como a gente quer, sabe? Então Sim, dá sim. aquele medo. Acho que é isso. Tava ficando meio... Tipo, a formatura ficar meio vazia, sabe? Não vazia, tipo, Entendi. populacional, mas Uhum. psicológico, assim. E tu? Tu se sente? Eu acho que a mesma coisa que a Maria, a gente às vezes espera tanto por esse dia que chegue logo, mas ao mesmo tempo não quer, Assim, não. porque vai encerrar esse ciclo que a gente tá tão acostumado nessa rotina, tipo, desde sempre, e vai ser uma coisa que vai acabar por aqui, vai iniciar outras coisas, novas amizades, nova rotina. E tudo isso talvez impacte um pouco na gente e tudo mais. Legal, Carol. Legal. Eu espero que não acabe, né? Tipo, não esse ciclo, mas espero que não acabe as amizades, né? Porque amizade é tudo que você consegue no mundo. Temos mais Eu tenho uma impressão, tipo um sexto sentido melhor aqui que está me habitando. Fale. Eu tenho a impressão que quando chegar o dia da formatura, das danças e tal, o dia mesmo, eu acho que vai ser o rolê mais intenso que a gente vai ter do ano. Intenso em qual sentido? Intenso de todo mundo vai estar lá junto, aloprando, fazendo A várzea. Jinx. Jinx nada, só. Temos a pergunta da Viviane, que é como vocês fazem para conseguir conciliar todas as opiniões de como realizar a festa da formatura? Tipo, como vocês fazem para entrar no consenso, sabe? Resumindo a pergunta da mulher aqui. Acho que, tipo, essa é uma das partes mais complicadas. Mas pra você se trabalhar no grupo pra chegar a uma conclusão, alguma pessoa vai ter que, tipo, ceder ao seu lado, porque não tem o que ficar debatendo muito em cima de, tipo, coisas fúteis muitas vezes. Então, as pessoas têm que entrar num acordo de qualquer forma, mesmo que alguém não esteja muito satisfeito, mas no caso, a maioria que vença. Mas eu acho que pra mim, pra Ana, ainda é mais fácil, porque como a gente não pode estar presente sempre nas reuniões, porque a gente estuda à Por causa do noite, cursinho, né? Então, tipo assim, eu passo minha opinião pra minha mãe, pra professora, pro Adriano antes, que é o nosso organizador, assessor, tudo cerimonial. Então, tipo assim, ele já tem uma ideia do que eu quero, sabe? Então, por exemplo, eu não vou estar ali pra bater o pé da minha opinião, então minha mãe vai defender minha opinião. Então, por isso que assim, não é tão difícil, assim. Mas agora, em relação a tudo, é muito complicado, porque camiseta nem todo mundo concorda, uma estampa é difícil de todo mundo concordar, buffet, nem todo mundo concorda com a mesma coisa, então sempre tem votação e sempre acaba tendo uma briguinha ou outra. Verdade. E já teve briga assim, não intensa, mas intensa ao ponto de você discutir com a pessoa, não esses casos de buffet e tal, mas o caso da camiseta, porque eu vi muita gente não concordando com as camisetas, tanto do interclasse quanto do terceirão. Eu vi muita gente concordando por causa disso. Eu sou muito briguenta, Eu sei como é que é. porque eu tenho muita raiva de ouvir uma pessoa falando de alguma coisa que eu fiz, por exemplo, das camisetas do terceiro ano, né?
eu fui atrás, pedi e tudo mais. Então, por exemplo, assim, foi feita uma votação na sala. A pessoa teve um momento de falar ali. De falar, não gostei, quero mudar, tá. A pessoa não fala. A pessoa fala, tudo bem, concordou, acabou. Aí, depois que, tipo, tá fazendo a camiseta ou, tipo, qualquer assunto, qualquer coisa. Daí a pessoa vai lá e começa a reclamar, entendeu? Então, tipo, isso eu odeio e isso me estressa muito, que é a briga, eu acho. Isso é bem chato. Porque eu acho que, assim, quando uma pessoa toma a iniciativa de fazer alguma coisa, ela já tá, tipo assim, indo atrás, porque é uma dor de cabeça inteira. Porque quando fala, tipo, camiseta, não é só a camiseta, é você receber um dinheiro, é você ir atrás. A Leire tá vendo bem como é essas coisas agora. Verdade. E aí, pra ter gente que vai lá e fala mal ainda depois, sabe? Isso eu acho que causa muita briga. Por isso que às vezes eu acabo me estressando muito e falando coisas sem pensar na sala. É bem Cara, verdade. das camisas, porque eu quase não cheguei a presenciar tanta reclamação de algum. Eu vi. Qual camisa você tá falando? Ah, a camisa do nosso terceirão. Ah, do terceirão. Pior que teve. Eu tenho exemplos bem fúteis dentro da sala, mas eu não vou citar. Eu não duvido que tenha tido reclamação, claro. Obviamente, se elas estão contando, quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu não vou nem falar de quem que é, né? Mas em uma pessoa muito específica, o que ela reclamou do moletom, caramba, quanta reclamação. Me conta no off depois. E tu? Beleza. Ah, é a mesma coisa que a Maria disse, tudo isso. Você não, pelo que eu vejo, você não é tão briguenta assim. Não, nossa, eu sou pessoa... tipo assim, depende, eu chego ao meu extremo, mas eu tento ir de boa, tento deixar de lado, porque não vai me afetar coisas fúteis de pessoas ficar falando essas coisas, entendeu? Eu entendo. Temos outra pergunta aqui, que essa pergunta aqui, eu não sei se vocês vão poder responder, que é uma pergunta da Amanda, que é como estão as coisas da formatura, tipo, se já tá bem avançado, como que tá, se já tá bem Eu avançado. quero reformular essa pergunta. Isso mesmo, muito obrigado. Eu quero reformular um pouco essa pergunta. Eu acho que o ideal seria dizer o que vocês podem falar sobre a formatura. Da formatura tá praticamente tudo fechado em relação à formatura em si, a festa, né? E agora eu acho assim que como tá nas retas finais, vamos dizer, a gente tá só nas promoções, indo atrás pra gente fechar o caixa. propósito, isso. Mas assim, tá tudo em ordem já, assim, não tem muita coisa pra decidir, porque já tá quase tudo fechado, né? Acho que é isso. Lugar, buffet, decoração, foto. É isso. Se fosse botar em uma porcentagem, quanto que seria mais ou menos? Tipo... De que tá pronto, você fala? Se você colocar em porcentagens. Eu acho que... É que, tipo assim... Tirando a questão do dinheiro... 90% tá pronto. Ah, tá. Entendeu? Sim. Tá porque porque tá tudo certo. Tipo assim, é só chegar no dia mesmo e acontecer. O problema mais é o dinheiro, que falta, tipo, o quê? 25% do dinheiro que falta? Caramba. Eita. Depois nós faz as contas, mas vamos... Agora, finalmente acabou as perguntas do Insta. Da última vez tivemos mais, mas infelizmente... Diferença de uma pergunta. Pior que não, foi 4 perguntas. Foi 4? Acho que foi 4. Caraca. Foi 4 ou 5, foi um. Mas sempre temos aquelas pessoas participativas que mandam pergunta. Muito obrigado a essas pessoas. Exatamente. E temos já outra pergunta, vou deixar pra você que tá bem caladinho. Deixa essa pra você. Vocês têm algum hobby? É uma pergunta que a gente faz com um passatempo que vocês fazem. Que eu mais gosto como hobby, gosto de ter tempo pra fazer isso, é cozinhar. Sempre quando eu tenho algum momento assim, eu gosto de fazer bolo, fazer doce, qualquer coisa relacionada a isso. Mas enfim, como eu tava falando, precisa às vezes trazer um bolinho, um doce pro Lepocast, porque como vemos, temos a geladeira, ela está vazia, porque ninguém dá suprimentos a nós, mas a gente precisa um pouco de Eu esqueci de trazer de uma comida de vez em quando. Você precisa de uma comida, piaíste, boy. E tu? Como a Ana já disse, agora você pode envolver qualquer coisa, tipo, passatempo em casa, outras coisas que você faz no dia a dia, qualquer coisa mesmo. Eu gosto de cozinhar, mas a Ana cozinha mais doce, eu sou mais do salgado, assim, gosto de fazer janta, almoço e... acho que é. Você é acólita também, né?
Sou. Ah, que legal. Eu sou acólita e faço parte do grupo de leitores da igreja. Nossa, que legal. Perdão, eu sou meio lerdo. O que é acólito? Explica pra ele, porque se eu for Eu explicar, não sei mesmo o que é eu vou fazer um resumo bem resumido, cara. Eu tô perguntando sinceramente porque eu não E sei. eu vou acabar explicando errado. Ah, é pessoas que servem no altar, sabe? Que nem Tipo, coroinha, só que mais... tá. Acólito é praticamente a mesma coisa que um coroinha. Ah, tá. Mas aí, no caso, acólito geralmente é aqueles que estão de roupa preta. E daí, acólito vai muito em questão da idade. Aqui em Boa Esperança não é muito regulado isso, sabe? Mas, por exemplo, eu comecei como coroinha. Aí, a partir do momento que eu faço a crisma, eu passo a ser acólito, entendeu? A partir de uma idade, assim. Que você já tá nas coroinhas e que você já tem a crisma. Entende? Mas demorou pra você se tornar acólita, né? Quando você fez a crisma? Eu fiz a crisma ano passado. Mas é que daí, no então caso, em não- Boa Esperança, antes era assim. Meninas usavam vermelho, meninos usavam Eu preto. lembro. E é independente, tipo, se o menino tivesse 5 anos, ele usava preto, entendeu? Por isso que regulou agora que o Padre José arrumou. Eu lembro. Pior que na época que eu fiz a crisma era assim, velho, ainda. Mas tudo tem preparação. Sim. Tanto pra você começar a ser coroinha, é 1 ano praticamente que você faz. E pra ser acólito, a gente tá fazendo encontros na igreja. Diário, semanalmente? Não, é toda semana, todo Então sábado. semanalmente, sim. E faz acho que uns 5 meses que a gente fez. Sim, sei. Pior que ainda na minha época era assim, tipo, menino usava preto e menino usava vermelho. É um pensamento bem legal, assim, pra gente discutir sobre isso. E o pior é que eu toquei nas 2 missas que tiveram a investidura dos acordes dos coroinha, eu tava lá tocando. E toquei bem até. Temos outra pergunta, essa daqui é minha, eu que vou fazer, que é quais as suas expectativas que vocês têm sobre a escola, tipo, como que vai ser no futuro para ela, ainda mais que agora estamos entrando na era da tecnologia, uma nova era. Como vocês acham quais suas expectativas sobre isso dentro da escola? Assim, como você disse, de tecnologia, são instrumentos muito importantes e ultimamente totalmente voltado para a escola, que vai influenciar. No entanto, a escola precisa ter um preparamento para isso. Não é só chegar lá e jogar, tipo, igual tem hoje em dia, inúmeras plataformas e tudo mais, e não ter um preparamento da escola para, tipo, realizar isso. Sim, sei. Mas o que ela falou mesmo, assim. Então, vocês acham assim que a escola tem que ter uma preparação antes para lidar com a tecnologia que tá vindo? A inteligência artificial, tudo. Tá aí uma boa pergunta, né? Vocês não são muito do ramo da tecnologia, mas o que vocês acham da inteligência artificial que tá vindo no mundo? Eu tenho belos exemplos, tipo, vamos supor o ChatGPT, que temos também agora uma polêmica que tá dando, que é a clonagem de voz, que pode acabar com o ramo dos dubladores. Como vocês acham que isso vai afetar o mundo? Tanto no mundo quanto na escola. Na escola vocês não A respondem, mas internet vem tomando conta, a inteligência artificial vem tomando conta de muita coisa. Então, tem o seu lado, os seus prós e os seus contras. Então, depende. Ao se falar de uma inteligência que possa prejudicar muito no futuro, mas que também pode trazer vantagem. Não sei, é a minha opinião formada sobre isso. Porque, tipo assim, eu acho a internet um lado positivo. já que você pode pesquisar Mas é porque, tipo assim, igual, por exemplo, já tem caixas de supermercado que eles é sozinho. Você mesmo chega, você põe o seu produto lá, ele passa e você paga sozinho. Eu acho que vai diminuir muito, assim. Vai A aumentar muito a taxa de Isso, desemprego. isso. Exatamente. Então, Esse é o lado negativo da é um lado tecnologia. negativo, mas é um lado bem positivo também. E eu vou Por conta da explanar internet. o ChatGPT, porque o ChatGPT tem 2 funções um pouco interessantes. Na verdade, é que são 2 funções para uma mesma coisa que fazem a mesma ideia. Porque tem como você fazer uma redação diretamente do ChatGPT Isso é verdade. e te dá o texto inteiro, mas você tem como fazer o contrário. Você tem como fazer, tipo, o ChatGPT te dá ideias para fazer aquilo. Se você perguntar assim, ChatGPT faça tal coisa, ele vai fazer. Agora se você fala, me traga... como é que fala? Argumento de autoridade sobre tal tema para tal redação. Aí ele te manda um monte de fala de um monte de pessoa específica.
Pior que é, tipo, o ChatGPT, ele é uma... É, tipo, eu uso o ChatGPT às vezes, mas não pra esses negócios de escola, mas eu uso mais pra, tipo... Se eu quero ter uma ideia, eu pergunto pro ChatGPT, porque o ChatGPT, ele tem tudo, assim, na tua cara. Pá, ele vai te dar tudo na cara. Ah, eu admito que eu sou preguiçoso. E esse negócio de taxa de desemprego é foda mesmo, cara. Que nem eu disse pra Ana, que estão querendo acabar com a dublagem por conta da inteligência artificial. Que nem, vamos supor, eu posso estar falando agora, mas se alguém pegar esses áudios meus, pode criar uma voz minha totalmente robotizada pela a inteligência artificial. Então, isso pra crimes, dublagem, é bem pesado mesmo. Finalmente, chegamos à última pergunta, que é quais mudanças vocês acham que poderia acontecer na escola? Tipo, o que poderia mudar, tanto fisicamente, quanto educacionalmente, quanto tecnologicamente, vocês que sabem. Uma coisa que eu mudaria no terceiro ano, assim, no último ano da escola, é porque eu acho que não é em relação aos professores que eles são errados. Que também tem relação porque eles têm que cumprir o que o governo pede. Mas eu acho que deveria ter uma preparação a mais pro vestibular. Porque tem muita gente que eu vejo, por exemplo, o vestibular da UEM. Tem pessoas que não sabem completar o gabarito, que é um gabarito diferente dos outros, né? Então eu acho que é o de somatória, não é? Exatamente. Eu acho que deveria ter uma preparação a mais, e não só em relação a isso, mas aos temas tratados na escola. Porque às vezes a gente tá trabalhando uma coisa, assim, estudando uma coisa que não tem nada a ver, e eu acho que agora o maior foco das pessoas que estão no terceiro ano é o vestibular, que é pra faculdade. Vestibular e o Enem também. E a gente quase... Então, exatamente. E a gente quase não tem isso aqui na escola, eu acho. Mas não é só nessa escola, né? É na maioria das escolas, assim... Públicas do país. Exatamente. Muito. Isso seria um bom caso, porque antes de eu ir pro cursinho eu não tinha noção nenhuma de muita coisa. Era pouca coisa que eu já sabia por ter vindo lá desde o primeiro ano, já nessa rotina, tipo, de fazer vestibular, de correr atrás disso. Mas tem muita gente que não, então isso contribuiria bastante. Abriu a mente, então, o cursinho, basicamente. Bom, legal. Vocês têm que sempre quando o convidado vem, a gente sempre pede pra ele, no final, deixar uma frase motivadora, assim. Calma, antes da frase, eu quero... Abre o adendo, então. Eu quero abrir dois adendos. Já acabou as perguntas. Um que eu queria falar é que a gente tá falando de ChatGPT, de IA. De inteligência O negócio, eu ia comentar que a minha opinião sobre ChatGPT e essas coisas é que o negócio tá virando um mutante. Pior que é? Porque tá muito evoluído isso. Sim. E Já que a gente voltou eu tenho mais uma pergunta pra vocês. Vocês acham que as máquinas, elas podem não dominar o mundo, mas assim, acabar com... aumentar a taxa de desemprego no futuro mais ainda? Tipo, daqui a uns 5, 10 anos, por aí. Eu acredito que sim. Só que é que as coisas estão evoluindo muito rápido, então não dá pra você dizer que vai ser totalmente substituído, mas uma boa porcentagem sim. Eu só acho que aqui não vai... Eu acho que aqui vai demorar pra afetar um pouco. Aqui na cidade, no caso, ou na escola? Tipo, aqui na região. Ah, sim. Na escola também, mas eu falo assim, por exemplo, eu não sei se é em Santa Catarina ou Curitiba, tem lojas que já tem o caixa que passa sozinho, entendeu? Sim, caixa é literalmente robotizado. uma caixa Literalmente uma caixa. dentro do caixa. Isso. Caraca. Você põe seus produtos ali, ela lê por inteligência o código e passa automaticamente, entende? Então eu acho assim que já tá começando. Só que pra chegar aqui vai demorar um pouco bastante. Um pouco bastante. Bom, eu ia falar da frase motivadora, mas... Eu tenho um segundo adendo ainda a comentar. Mas eu não vou mais falar da frase motivadora, vai. Não, calma aí. Não, calma, ainda vai ter, calma. Só puxar a frase do filósofo aí. Calma. Mas deixa eu lembrar. Eu ia falar, o segundo adendo é que o terceirão, por tabela, é a coisa que a gente realmente mais fez coisa marcante. Por exemplo, eu acho que nenhuma outra sala chegou aí com a diretora pra trocar ideia e fazer um podcast. É verdade. A nossa foi literalmente uma das poucas que olhou e falou, mano, bora fazer um podcast? Bora. E o pior é que a gente tem medo disso, do podcast, porque como é nosso último ano, se a gente sair da escola, quem que vai manter, sabe?
E eu falo, se eu vou pra continuar o Lepocast pro ano que vem, eu vou só de A gente só vai se pedir for um trampo. caixinha, tá ligado? A gente vai pedir um caixa. Eu ia falar sobre a frase motivadora, uma frase que vocês levam da vida, mas eu vou deixar isso pra depois, porque agora a gente sempre vai adotar também, que sempre quando um convidado vem, a gente tem as perguntas dele, mas a gente tem as perguntas que ele mandam pra nós. Ou seja, que os convidados fazem pra gente, porque aqui não temos entrevistado. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente abre esse espacinho agora pra vocês. Se quiserem, tipo, fazer uma pergunta pra gente. Sobre Lança o o podcast ou no estudo também. Vocês que sabem. Qual que era a ideia principal, assim, o objetivo de vocês com o Lepocast? Você quer que eu responda ou você? Pedra, papel, tesoura. Vai tu. Tá, bom. Qualquer mano, coisa eu respondo também. Pior que surgiu, tipo, você vai ouvir os dois pontos. Pior que surgiu de repente, velho. Tipo, eu já tinha uma ideia antigamente de criar isso na cabeça, mas nunca foi pra frente, sabe? Por causa de adentos e tal, nunca foi pra frente. Mas surgiu, tipo, aleatoriamente. Tipo, o Júlio falou, tipo, o que você acha de criar um podcast? Eu, cara, é legal. E, tipo, no que deu 5 minutos eu já tava, tipo, fora da sala conversando com a diretora. Eu tava, tipo, nossa, eu já tava lá, eu tava até na sala do Wilson, eu ainda lembro, tipo. Tava lá na sala do Wilson, interrompi os dois, falei, diretora, o que você acha de criar um podcast da escola? Ah, legal. Aí já voltei com a resposta com o Júlio, depois a gente foi conversar com ela. Tanto que o primeiro episódio é com ela, tipo, é um dos episódios mais legais que a gente teve junto com o episódio 7. Explicando na minha visão como que eu vi isso. A gente tava conversando, eu não lembro o que a gente tava zoando na sala. A gente tava jogando RPG. Que daí eu comentei brincando, mano, imagina se a gente fizesse um podcast. Eu pisquei se tu sumiu e tu voltou falando, então a diretora deixou. A gente tava jogando RPG e, tipo, foi um assunto aleatório do nada. Sabe aqueles assuntos aleatórios, tipo, que nem você tá conversando sobre um negócio, daí do nada entra outro? Então, foi basicamente isso. Foi Agora, jogado no ar. E eu peguei. Agora eu acho que a função nossa de podcast, o que eu tava pensando que pode ser, eu não sei se a gente tá alcançando esse objetivo, é meio que tirar dúvidas de coisas muito específicas sobre escola. Sim. Por exemplo, a gente tem um podcast sobre eletricismo que a gente entrevistou um cara que trabalhou com eletricismo. E Que deve ter é gente que parente quer de uma trabalhar pessoa- nessa de uma área. pessoa que tá aqui na sala. E deve ter Sabe? gente que quer trabalhar nessa área e nem tem ideia, mais ou Sim, menos. tipo, música, porque deve ter gente que quer seguir segurança, que a gente entrevistou o guardinha, temos pedagogia, temos também do intercâmbio, que a gente entrevistou os caras do intercâmbio. Então, basicamente, esse podcast ele veio pra dar uma abrida na mente das pessoas, sabe? Como temos pessoas com mente muito fechada no nosso ambiente, tipo, num círculo assim que envolve casa, trabalho, escola, etc. A gente veio pra abrir a mente, sabe? Ou seja, a gente tá aqui pra tentar fazer com que as pessoas mudem o pensamento dela. Tanto que a gente quer fazer um podcast sobre filosofia, outras coisas a mais, pra dar uma abertura. Então, eu acho que assim, é uma coisa bem legal. A gente temos várias ideias guardadas. Eu vou citar uma delas. Posso? Pode? Eu vou citar uma delas que é de farmacêutica, porque é uma faculdade bem legal, assim, que eu admiro pra caramba, mas eu não faria. Mas a gente quer citar, tipo, uma pessoa especializada na área, vir falar pra gente como que é ser uma farmacêutica, como que é a faculdade, sabe? Pra, se alguém for seguir esse futuro, a gente ter um exemplo, tipo, engenharia, educação física, sabe? Então, a gente tá aí pra abrir a mente das pessoas, é até que um projeto bem legal, sabe? Você falou da farmacêutica, me lembrando uma história que eu cheguei uma vez pro meu pai, teve prova de biologia. Aí eu cheguei pro meu pai falando, não, que eu fiz a prova e teve uma tabela tal e não sei o que, eu tava explicando de biologia pro meu pai. Ele virou, ele olhou tudo isso, todos os negócios que eu falei, ele olhou pra mim e falou, rapaz, você não quer ser biofarmacêutico não? Pior que biofarmacêutica é uma faculdade bem boa, só que aqui em Boa Esperança já temos quantas farmácias? 2? 3? Acho que é 2, né? 3. 3? 3. Eu pensava que era 2, porque eu só conheço a daqui perto do Toninho e a do Gilbertinho lá. A outra... Então, você falou 3. Não, mas eu falei 2. Ah, tá. É que ele não sabia se era 2 ou se era Eu não sabia se era 2 ou 3, mas se tiverem mais perguntas também, a gente sempre tá aberto aqui, porque se era do Lepocast, se tiver mais, a gente... Eu não tenho pergunta, mas eu ia aproveitar que o Júlio falou que ele achou muito legal que a nossa sala foi a única que foi atrás desse negócio do Lepocast. E eu acho legal porque a nossa sala, além do Lepocast, eu acho que a gente fez muita coisa nova, assim, sabe? Muita coisa que eu acho que anteriormente as turmas não faziam, sabe? Como? Pode dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo.
O trote? Eu ia falar do trote, porque Eu é uma também coisa, não. é uma coisa que eu nunca vi o meu irmão comentar, por Eu exemplo. não vi o terceirão do ano passado fazer um trote. Eu não vi nenhum terceirão aqui de Boa Esperança Então. fazendo um trote. Mas não só o trote, como o moletom que a gente fez e nunca tinham feito. Na festa junina também não vi uma preparação assim. Uma preparação tão grande. É, tipo, porque antes tinha, né? Não tô falando de antes, mas eu falo assim, era uma coisa mais com a escola, uma coisa rápida, mas assim, a gente preparou Que a escola mesmo planejava. Isso, agora a gente preparou uma coisa, assim, uma estrutura que era mais de uma semana que a gente passou, que os meninos foi, e pegava uma coisa, pegava outra, ia em sítio, pegava bambu, Pegava no bambu. preparava tudo. Sim. E eu acho assim que isso é muito legal, porque isso vai deixar muitas Vai deixar um histórias marco na escola, histórico na do escola. sabe? terceiro A de 2023. E vocês queriam estar envolvidas no Interclasses também? Pra deixar um mais legal, assim, que nem tava a festa junina? Porque no Interclasse, pelo que eu tô sabendo, a escola que tá preparando mesmo, e eles estão sem ideias pra alguma coisa. Eu e a Ana sempre acaba se metendo. Não se metendo, mas sempre algum professor chama a gente pra Pra ajudar. pra dar uma mãozinha ou outra, assim. Eu acho, assim, que se a gente tivesse, teria alguma ideia diferente, que a gente sempre tem de última hora, né? Mas, assim, não que eu fizesse questão de estar, sabe? Eu acho que é muita coisa, assim. A Ana surta demais. A Ana é muito estourada. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa, ela explode, sabe? Então, tipo, na quadrilha, quem ensaiou a sala inteira foi a Ana Rafaela. Então, eu acho que a gente bota muita pressão em nós mesmas, sabe? Então, a gente, tipo, fica com aquela responsabilidade. E aí, eu acho que... E não sobrecarrega? Com certeza. Com Ah, certeza. Com certeza. A gente tá lá no cursinho, lá no Alfa, na hora do intervalo, na troca de aula, pesquisando alguma coisa, indo atrás de outra Quebrando a coisa. cabeça. Quebrando com certeza a cabeça. Eu sei como é que é sobrecarregar. E quando não sai como a gente quer, a gente refaz quantas vezes for preciso. Os neurônios fritando na panelinha. Os neurônios fritando na cabeça. Não temos mais perguntas, a gente ia perguntar mais coisa, mas eu acho que seriam respostas muito óbvias, que seriam tipo, vocês estão ansiosas pra feira de profissões que o terceirão vai, tanto na Integrado quanto na FAG? Eu tô. Acho que todos estamos, no caso. Eu acho que não é bem ansioso a palavra que define pra mim. Esperançoso. Eu acho que eu tô mais curioso. Porque eu nunca fui, nunca vi e me falaram. Eu também já nunca ouvi fui, uma mas vez. eu tô bem esperançoso, curioso e ansioso pra ver como é que é. Eu tô mais curioso. Eu tô mais pra FAG. Eu tô bem calminho. A gente já foi ano passado, por isso que a gente tem uma ideia mais formada, assim, da feira de profissões. Mas é muito legal. E eu acho que não só as pessoas que estão no terceiro ano, mas quem tá entrando no ensino médio e tem a oportunidade de ir, eu acho que é muito legal pra ir. Porque você conhece, tipo, não só as áreas que você já sabe que tem, mas alguma coisa ou outra de tal área que você não imagina que tenha, tem, sabe? Tipo, dá um exemplo pra gente, eu não pensei em nenhum exemplo. Ah, por exemplo, na parte de fisioterapia, sabe? Lá dentro, nas aulas práticas, que você conhece o ambiente que você vai estudar, a parte que... Não, acho que não sei se todo mundo... Agronomia, eles mostraram tudo também, a parte onde que eles meio que trabalham, fazem as coisas Entrava lá práticas dele. Aquela estrutura que a gente foi lá embaixo, sabe? De agronomia? É, tipo estufa, né? É. Então é muito legal. Legal. Na parte de físio tem piscina, não sei se vocês sabiam disso. Mas Não. tem uma piscina lá e eles te Não, mostram a pior que não. piscina. Eu não Tem o sabia. jardim sensorial. Eles passam óleo na sua mão pra você ver como é tudo. Caraca. Na parte de medicina veterinária, eles levaram lá na parte dos cavalos também, que eu vi bastante gente Aham. postando. Então, assim, é muito legal. Na parte de medicina veterinária tem uns, pelo que eu vi umas fotos, tem uns fetos, né? Mas não na integrado, tipo. Ou tem? Posso estar falando muita besteira. Não sei Nós como foi. não passamos lá. Nossa. Porque não Medicina deu tempo. veterinária, não. Mas tem bastante coisa diferente em várias áreas. Em farmácia, por exemplo, farmácia, eu acho que Fez o lip balm. fizeram o lip balm. Eles mesmos fizeram na hora, assim, e levaram pra casa que você podia usar. Nutrição tinha pra fazer lanche lá, pra você comer. Caraca. São Legal. várias coisas diferentes. Agora fiquei mais ansioso E ainda. em odonto, você fazia sua própria... tipo, resina, sabe?
alguma É coisa muito assim. legal. Caraca. Muito, muito legal. Que Tem da muita hora. coisa E diferente. você aprende muito também nessa série de profissão. Nem vocês falaram que com essas práticas e tal. Pior que eu tô mais ansioso, não pra integrado, mas pra FAG. Eu tô. Porque a FAG disseram que é uma faculdade bem grande, assim. Tipo, Muito grande. temos. Eu fiquei sabendo por fontes da parte de jornalismo. Temos até a sala de podcast lá. Eles têm me falaram, né? Tipo, posso estar falando muita merda, mas me falaram. Vamos chegar lá, soltar o verbo falando então. Vamos fazer um Lepocast lá. Mas acho que foram todas as perguntas, não tem mais nenhuma em mente, porque como a Maria Isabela me perguntou antes, ontem no caso, eu respondi que as perguntas elas são boladas na hora, temos o roteiro, mas as perguntas são bem boladas na hora. Tipo, a gente pega a pergunta no ar e joga aqui. Tanto pode ser polêmica, quanto pode ser uma pergunta bobinha. Então, a gente tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Então. E ele tinha me comentado também, ele tava me falando, né, que poderiam vocês me perguntar sobre as perguntas, porque ele tinha jogado nas minhas costas. Só que daí o mais irônico é porque na hora que ele me falou, eu não tava com nenhuma pergunta pronta. Pior que tipo. Aí eu comecei a fazer na hora. Aquilo lá foi um puta migué, tipo, pra não falar, porque eu já tinha as perguntas do Insta, porque a gente sempre posta, tipo, um dia antes, mas a gente já tem as perguntas do Insta deixa eu ver, 12 horas antes do podcast, então é bem legal, assim. Como eu tinha mencionado, a gente quer uma frase que vocês levam pra vida, uma frase motivadora, das duas, no caso. Fala o que você pensou, depois eu falo o que eu falo. Uma frase que vocês levam pra vida, assim. Não, ontem meu professor de biologia do cursinho, ele deu uma super aula motivacional, tipo, por uns 10 minutos e falou bastante coisa. Uma coisa que marca, assim, é que você tem que estar ciente que o seu fracasso e o seu sucesso é totalmente responsabilidade sua e nem de ninguém que está ao seu redor. Tipo, é Caraca. totalmente sua. Cara, é uma frase bem motivacional, assim, pra seguir na vida. E tu? Eu não tenho uma frase assim específica, mas eu acho que eu falaria para as pessoas, que é isso que vocês me pediram, né? Pra aproveitar o terceiro ano, porque antes de entrar no terceirão mesmo, muita gente falava assim pra mim que é um ano que vai passar muito rápido. Pior que passou. Mas eu acho que passou mais rápido do que eu pensei. Pior que passou E mesmo. eu não achei que passaria tão rápido assim. E o terceiro ano é um ano feito de memórias e muitas histórias que a gente leva pro resto da vida. E como muita gente fala, apesar de algumas pessoas acharem um livramento você sair da escola, mas é um dos melhores anos da nossa vida que a gente vai lembrar muito. E no futuro a gente vai ver que a gente era feliz e não sabia. Pior que todas essas memórias vão ficar guardadas, né? Pelo menos aqui, aqui ou aqui. Temos 3 lugares para elas ficarem guardadas. Então, acho que é isso. Não temos mais nenhuma pergunta. Bem, da minha parte não. Da minha Acho também que- não, então. Da parte de vocês não tem mais pergunta pra nós. Eu acho assim uma pergunta tipo. Só se bolar na hora. Eu acho que não vão ter. Mas é isso. Muito obrigado por estarem aqui. A gente vai ficando por aqui com esse podcast do Vicente Leporaço e tal do Lepocast. É isso, muito obrigado e até mais. E isso não é o fim do Lepocast, ainda Óbvio vai ter que mais, não, pelo ainda amor de vai- Deus. Ainda vai ter mais episódios até o final do ano. Graças a Deus. Porque se não. Imagina, acaba o final do ano. Já é. Eu ia ficar triste, velho. Acho que com certeza vocês também iam. Porque vocês não acompanham, vocês acompanham o Lepocast. Ou não? Ou não? O quê? A gente não acompanha, mas a gente deu uma Saiam da olhada. sala. Não, tô Não, brincando. a gente deu uma boa olhada. Episódio piloto, pedagogia, dos Obrigado. escolares, pedagogia. Eu nem lembro. O pior é que, tipo, Eu acho uma coisa que eu acho que ninguém notou sobre o episódio do Escolares é porque eu tava editando o negócio, eu tava com sono. E eu não vi que no vídeo tá escrito assim, Escolare e Esportes. o pior é que, tipo, foi um dos episódios que deu mais vários, foi esse dos escolares. E outra coisa que eu tenho que falar do Lepocast é agradecer a todos que, tipo, estão entrando nessa onda do Lepocast mesmo. Que, tipo, eu tô fazendo caixinha de pergunta, o povo tá mandando mesmo, tá se dedicando a mandar. Eu tenho que agradecer muito a isso, porque é muito legal você ver isso. Você fica, tipo, agraciado, sabe? Você fica bem zen, assim. Eu fico feliz de estar sendo valorizado, porque as madrugadas que eu virei pra postar os Então, você se carros. sente valorizado, tipo, você olha aquilo e fala, caralho, mano, o que nós tá fazendo, tá ligado? Pra subir o hype da escola. Então, eu acho assim que
O Lepocast tá abrindo caminhos pra gente, sabe? Pô, eu ainda cheguei a... Ainda a gente tem, tipo, temos a vontade, assim, de um dia ficar bem famosão, tá ligado? Tipo um Flow podcast da vida. Nunca vamos conseguir, mas Não, mas vai demorar até a chegar esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. O que você ia falar, só pra gente encerrar? Eu ia falar que eu cheguei a um ponto na edição de vídeo que eu cheguei a automatizar o Lepocast pra ser mais rápido ainda, pá. Como, assim... Tipo assim, eu comecei a aprender no CapCut, tipo, não, se eu tirar o áudio, vai desconstruir todo o rolê aqui atrás. Então eu tenho que fazer isso pra conseguir manter o que tá em cima, pra não apagar tudo e conseguir trocar o áudio sem trocar, Sim. sem acontecer tudo errado. E você vai aprendendo também. Você já... Nem como a gente fez muito podcast, você já aprendeu pelo menos a fazer um jeito mais prático. Aí eu pra vejo, editar os porque podcasts. todo episódio eu tava fazendo assim, eu tinha que apagar o áudio, aí apagava tudo. Aí eu tinha que colocar outro áudio, colocar o vídeo, colocar todos os 3 bagulho da capa. Agora não, agora eu consigo, tipo, puxar a capa pro lado, apago a música sem apagar o vídeo inteiro. Ah, sim, sim. Porque eu tinha zoado e não sei por que quem faz isso. Então acho que é isso. Muito obrigado por... Eu já agradeci, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram esse Lepocast. Um Lepocast mais descontraído, assim, um teminha só pra encerrar a semana mesmo, porque não teremos Lepocast à tarde hoje, mas a gente vai encerrar a semana. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer mais coberturas de evento, documentários. A gente tá com o projeto de fazer um documentário, mas vamos ver se vai pra frente, né? Já tá tudo planejado pra gente ir gravar. E é isso. Muito obrigado e fui. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.